Olá, crocheteiras e crocheteiros, meus amores, hoje nós vamos aprender esta peça aqui, ó. Essa peça aqui que eu vou fazer bem rápido, que eu pretendo levar para uma seguidora minha que me pediu para eu fazer. Eu não trabalho muito com encomendas, né, mas eu resolvi fazer, inclusive para poder gravar esse tutorial, perdão. Gente, olha o seguinte, eu vou usar a linha Egito, da Teixe Piratininga, o tex dela é 300, tem 426 metros, eu ainda não sei quanto eu vou gastar, mas eu vou deixar aí na descrição para você, e inclusive deixar também o link de onde comprar a linha, tá? Vou usar, então, ela na cor Chantilly, é uma linha 100% algodão, com agulha número 3, ok? E esse passo a passo é muito simples, muito gostoso de fazer, vocês vão amar. Não é uma coisa colorida, então vocês não vão precisar ficar trocando de fio, ó, muito bom. Então, bora pro passo a passo. Peguei meu caderno todo amassado e vou falar com vocês. Nós vamos trabalhar essa peça em um retângulo. Aí, o que que eu fiz? Eu medi, né, um outro casulo que eu tenho, né, e vi que eu tinha feito quase 1 metro aqui. Mas eu falei, gente, tá tampando a minha bunda, não tem necessidade. E ele vai ceder ainda, né? Quanto mais você vai usando, mais ele vai cedendo. Então, eu falei assim, vou fazer o seguinte, vou fazer de altura 90 centímetros. Você vai medir aí pra você também. Se você for menorzinha que eu, mais baixinha, você pode fazer um pouquinho menor, tá? Mede. Pega alguma coisa sua, dá uma medida. É legal, eu gosto de casaco grande, né, gente? A não ser que você queira um casaquinho mais curtinho, mas eu gosto de casaco grande. Então, esse estilo de casaco, ele tem que cobrir ali o bumbum e ficar aqui perto do quadril, né? Tá aqui o nosso corpo, ele fica mais ou menos aqui assim, ó. Ó, vou fazer o corpo aqui, aqui tá o quadril, então ele fica mais ou menos aqui, ou seja, exatamente embaixo do seu bumbum. Então, eu resolvi fazer 90 centímetros de altura. Comprimento, nós vamos trabalhar um retângulo. Então, já que eu tenho 90 aqui, eu vou trabalhar 1 metro, tá? Aqui. Dito isso, vou começar o trabalho. Então, fica com isso na cabeça, tá? Ju, esses casacos dá pra todo mundo? Tá, eu gosto de coisa grandona. Se você gosta de coisa mais mionzinho, você é menorzinha que eu, tipo a Jaque Fonseca, já que você tá vendo esse vídeo... Tô fazendo um bullying com você. Tipo a Jaque, que é praticamente o tamanho da minha sobrinha de 9 anos. Então, aí, realmente, você tem que fazer um negócio menorzinho, tá bom? Mas, se você tiver 1,63 mais ou menos, né? É mais ou menos a minha altura. E tiver vestindo GG, você pode fazer exatamente eu. Mas eu acho que uma G aqui dá. Talvez um M aqui vai ficar mais larguinho, mas dá. Então, assim, a altura aqui tá tudo certo. A não ser que você tire aqui 10 centímetros, né? Ah, não, eu sou M, eu sou menorzinha, eu sou mais minhonzinha. Faz 80 e 90 aqui, ó. Entendeu? Tira 10 centímetros de cada, ok? Então, vamos lá agora. Eu já disse, né, que é muito rápido e muito fácil de fazer, né? A gente vai fazer o nosso primeiro anel aqui, o nosso nó corrediço, anel. E vamos fazer correntinhas. Quantas correntinhas? Até dar os 90 centímetros de altura que eu quero. Então, vamos começar pela altura, ok? Então, façam aí a altura do seu casaco. Vou fazer aqui os meus 90 centímetros e já volto. Gente, fiz aqui as minhas correntinhas. Não contei quantas correntinhas e, ó, conselho. Terminou? Puxa, né, pra correntinha chegar o ponto no lugar e você conseguir medir. Medir aqui, tenho 90 centímetros de correntinhas, ok? Vou subir aqui, ó. Tô no centro, tô. Vou subir aqui nessa última correntinha, vou subir 2 correntinhas para virar 3. Laçada na minha agulha, venho aqui na próxima, que seria na quarta, e vou fazer um ponto alto. Laçada na agulha, venho na próxima e faço um ponto alto. O que que nós vamos fazer? Agora, uma correntinha, pulo uma correntinha, vou na próxima e vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos, seguindo cada correntinha da base. Pronto, ó, assim. Vou de novo fazer uma correntinha, pulo essa, vou na próxima e vou fazer uma sequência de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Pronto, uma correntinha, pulo a correntinha e vou para a próxima fazendo uma sequência de 3 pontos altos, ficando assim. Você vai fazer isso até chegar lá na sua pontinha. Sobrou um pouquinho, não tem problema. A gente depois
elimina essa correntinha aqui e faz o acabamento, ok? Vamos chegar até aqui e já volto. Olha só, gente, quero mostrar um negócio pra vocês. Fiz aqui todos os meus quadradinhos, viram? Ó, eu cheguei aqui no finalzinho, eu só consegui fazer 2. E aí faltou 1. Vou fazer um truquezinho com vocês aqui. Eu poderia deixar só esses 3 aqui e desmanchar esse pedacinho aqui. Poderia. Mas eu quis até fazer isso aqui pra mostrar pra vocês. Aconteceu de faltar 1. Eu vou dar uma laçada na minha agulha. Vou vir aqui naquela correntinha anterior. Vou trazer o meu fio, ficar com 3 laçadas. E aqui eu vou fazer um alongado, ó. Tiro somente 1, fazendo uma correntinha. E agora eu faço um ponto alto. Ó. E assim eu aumentei aqui e deixei um bloquinho de 3, ó. Sem precisar diminuir essa quantidade aqui. Ok? Só isso que eu fiz, que eu vou fazer aqui agora. Vamos lá. Vou virar o meu trabalho. Isso aí fica uma dica pra vocês se acontecer isso com vocês. Se não, é só desmanchar. Desmanchar a correntinha até aqui, tá? Vou subir aqui, ó. Vou colocar aqui um ponto baixo. Subir 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Uma correntinha de separação, laçada na agulha, venho aqui dentro, aonde tá a nossa correntinha, e vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos. Isso vai ser, gente, por toda a carreira que nós vamos fazer. É só isso. Correntinha de separação, e agora eu vou fazer um bloquinho dentro da onde eu tenho uma correntinha. Vou fazer isso até lá do outro lado. Ó, 3, bloquinho com 3, correntinha de separação. Venho aqui, bloquinho com 3, correntinha de separação. Vou fazer isso aqui até lá do outro lado. Vou fazer e já volto, mas você acha que você já pegou, né? Vai ficando assim. Eu já volto. Ó, então chegamos aqui, o que que a gente vai fazer? Uma correntinha, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha aqui e vou fazer um ponto alto. Pronto. Ficamos aqui com um buraquinho. Vou virar o meu trabalho. E aqui dentro deste buraquinho, a gente tem que fazer um bloquinho. Eu vou fazer aqui, ó. Vou começar com ponto baixo, igual eu fiz aqui, ó. Nesse ponto, um ponto baixo. Subir 2 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Aqui dentro do bloco, eu vou fazer mais 2 pontos, que equivalem a um bloquinho com 3 pontos. Uma correntinha, e aí eu volto a fazer bloquinhos de 3 pontos altos em cada correntinha da base. Gente, é só isso. Carreiras de idas e voltas, até chegar no tamanho que a gente deseja, para ficar um retângulo, ok? Então, ó, vou fazer isso, carreiras de idas e voltas, você vai fazendo o seu aí, eu vou fazendo o meu aqui. Na próxima carreira, a gente vai fazer um ponto aqui, uma correntinha e vem pra cá, que aí vai ficar esse vaguinho. Depois que tiver esse vago, a gente faz um bloquinho assim. Então, intercalando, gente. Uma carreira a gente vai começar com um bloquinho, outra carreira a gente começa com um buraquinho. Depois um bloquinho, depois um buraquinho. E assim a gente vai fazendo até chegar no tamanho que a gente precisa. Ok? Vou fazer o meu aqui e já volto. Bom, gente, vamos lá. Nossa, parecendo até meu fone de ouvido aqui. Meu fone de ouvido de gatinha. Eita, tava vendo um filme, gente. Olha só. Vamos lá. Falei no início do nosso vídeo aí que a gente ia fazer um retângulo. Sim, eu fiz um retângulo. Falei o seguinte, fiz aqui 90 centímetros de correntinha, lembra? Ela tá aqui. Pra contar pra vocês, ela já aumentou 5 centímetros, porque cede, é normal. E depois que nós fizermos um negócio aqui, ela vai ceder mais ainda. Então, já fica a dica aí pra você que não quer uma coisa muito grande. O que que eu fiz? Pra gente medir aqui, a gente tem que ficar puxando e ter noção. Então, eu falei assim, não, pra eu ter um retângulo do jeito que eu quero, eu contei. Eu contei assim, gente, olha só, 44 bloquinhos que deram ali. Você não conta com esse espaço de correntinhas. Eu contei só os bloquinhos e pra mim deram 44 bloquinhos. Aí o que que eu pensei? Falei, eu vou fazer 44 bloquinhos ao contrário, né? Mas qual é a diferença? Por que que vai dar um retângulo? Porque ali embaixo eu tenho espaço de uma correntinha, aqui eu tenho espaço de um ponto alto. Então, consequentemente, ele vai ficar maior e vai ficar o retângulo que eu quero. Então,
Vamos combinar assim. Se você fez tanto que você fez embaixo de bloquinhos, você vai fazer de bloquinhos assim, subindo ali também, fazendo o comprimento. Eu vou até medir para vocês que deu muito mais do que 1 metro. Porque você vai puxando, de acordo com vocês vão puxando, gente, ele vai cedendo, e vai cedendo, e vai cedendo. Então eu falei, vou fazer essa conta que vai ser mais fácil. Ó, se eu medir aqui para vocês, não vai dar mais de 1 metro. Ele vai dar 1,10 m, 1 metro, e vou puxando 1,20 m. Se eu for puxando, ele vai dando muito mais. Então, vamos ficar com isso na cabeça. Você vai pegar, contar quantos quadradinhos, desconsiderando ali, claro, o espaço de correntinhas, quantos quadradinhos derem, você vai fazer ali a quantidade de quadradinhos nessa outra lateral também, que vai ser as carreiras, né? Essas carreiras, é claro que você não vai contar o espaço que vai dar. Você vai contar somente os bloquinhos. E aqui, ó, tá aqui. Eu acabei aqui. Eu deixei o tecido aqui, ó, que eu fiz. E vou simplesmente dobrar. Dobrar assim mesmo, ó. Desse jeitinho. E aqui eu vou deixar uma cava para onde a gente vai enfiar o braço, tá? Nós vamos enfiar o braço. E ela vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Tá? É aqui mais ou menos que ela tem que ficar. Então, eu medi o meu aqui, a minha circunferência tem em torno de 30 centímetros. Então, eu vou pensar aqui, ó, 15 centímetros, depois dela fechadinha aqui, ó, bem certinha, você vai colocar aqui um pontinho com o outro aqui, um quadradinho com o outro, e você vai medir aí, eu medi aqui, o meu deu 30 centímetros, é claro que ele cede, tá? Isso aqui depois ele cede, você só faz uma média, ó, vamos colocar aqui, 15 centímetros vai dar em torno de, deixa eu ver aqui, ó. É que aqui não tá certinho, né? Vamos colocar assim, ó, pra eu saber. Ó, 15 centímetros vai dar aqui. Então, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou deixar 6 pontinhos aqui, 6 pontinhos do outro lado. Como sim deixar, Juliane? Você vai vir, gente, ó, o meu carregador do meu celular veio junto. Você vai vir, gente, emendando isso aqui, ó. Você vai emendar. Peraí, deixa eu chegar isso mais pra perto e eu sentar que eu tô em pé. Pronto, agora sim. Nós vamos aqui emendar. Deixa eu fazer o contrário que pra mim fica melhor, ó. Assim, do lado avesso do ponto. Eu dobrei, nem vi. Vou pegar aqui, ó, deixar meu fio aqui. Vou colocar aqui, ó, nas 3 correntinhas lá, na terceira, fechei com baixíssimo. E vou pegar aqui, ó, no segundo ponto, uma laçadinha, e vou pegar nessa laçadinha do segundo ponto, e vou prender com baixíssimo. Opa! Assim. Laçadinha daqui, com a laçadinha do outro ponto. Correntinha, com a correntinha do outro ponto. E assim, ó, eu vou prendendo em baixíssimo. Pode fazer larguinho, tá, gente? Não precisa apertar. Se você achar que o seu ponto pode ficar muito apertado, você pode vir alinhavando com a linha também. Eu prefiro fazer assim, em baixíssimos. Ó, é até um nozinho ali que eu dei, ó. Ele vai ficar pro lado de dentro aqui, ó. E aqui a gente vai fazendo, no meu caso, eu vou deixar os 15 centímetros, os 30 centímetros, né? De um lado, do outro, 15 centímetros. Pra minha manga, pra minha cava ali. Você vê aí quanto você acha, às vezes seu braço é bem mais fininho do que o meu, você acha que deve deixar menos, né? Então, você pode ficar à vontade. Eu vou fazer pontos baixíssimos até chegar ali naquele lugar que eu falei com vocês. Quando chegar ali, eu volto. Ó, vou chegar aqui na última correntinha, vou deixar só ali esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, foram os que eu deixei, tá? Os que eu deixei foi ótimo. Vou cortar o meu fio, arrematar, e aí a gente vai lá pro outro lado, que eu quero ensinar uma coisinha pra vocês, tá? Então, a gente vai virar aqui, ó, e chegar aqui do lado de cá. Nossa manga vai ser aqui, né? Só que nós vamos começar aqui por baixo, fazer o que eu vou fazer agora. Vocês vão falar, gente, essa mulher é maluca. Sim, eu sou maluca. Podia só prender ali? Podia. Mas o que que acontece? Tá aqui do lado avesso, tá, gente? Mesmo. Porque como eu vou começar aqui de baixo, vai ficar aqui do lado avesso do ponto. Não tem problema, não. A única coisa que eu quero fazer é o seguinte. Do lado de cá, vocês vão ver, ó,
que tá o ponto aqui, ele fica mais frouxinho. Aqui, a correntinha segura. Então, eu não quero que a correntinha fique segura aqui, porque depois pode até ficar torto o nosso trabalho. Então, eu prefiro cortar. Você vai falar, você é doida, sou maluca. Eu vou cortar aqui, ó, em cima do segundo ponto, tá vendo aqui? Porque aqui é correntinha. Então, cortei. Pronto. Cortei. E aqui, ó, peraí. Eu vou puxar esse fio aqui. Ó. Puxei. Deu até um nó ali, tá vendo? Não tem problema, não. Vou pegar essa pontinha aqui, ó, do meu fio e vou dar um nozinho mesmo. Um nozinho com esse fiozinho aqui, pra gente já começar a arrematar, ó. Puxei. Tá dando pra ver? Tá. Ó. Cortei a pontinha. Pronto, temos um fio aqui. Vou vir aqui, ó, no nosso ponto. Vou trazer aqui o meu fio, vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E aí, eu vou pegar o meu ponto aqui e vou fazer um ponto baixo. E aí, eu vou fazendo isso com todos os pontos que estão aqui, ó. Gente, eu não desfio tudo, não. Eu vou fazendo devagarzinho mesmo, ó. Puxei esse aqui. Aí, eu vou pegar ele aqui. Dá um trabalhinho? Dá. Mas a peça fica bonita, ó. Faço um ponto baixo. Venho aqui de novo, ó. Nossa, mas tem como você tirar isso melhor? Tem, mas eu prefiro assim, gente, ó. Porque eu prefiro ir fazendo assim devagarzinho, ó. E aí, ele não vai desfiando. Deixa aqui, ó. E pego. Peraí que eu desfiei o fio ali, eu não quero que desfie o fio, não. Peguei o ponto alto, a base do ponto alto, tá vendo? Aí, eu venho aqui de novo, vamos desfazer essa parte aqui, ó. Esse trabalhinho eu vou ter, eu prefiro ter, tá? Então, ó, puxei. Ó. Opa. Peguei esse aqui e peguei o outro torcido. Quando você conseguir pegar ele torcido, melhor ainda, que ele fica mais fiel ao que ele era. Ó, ponto baixo. E assim, eu vou conseguindo... Ah, gente, peraí. Não, peraí. Eita. Olha eu fazendo coisa errada. Volta aqui. Ó... Tem que ter a correntinha. Depois do bloquinho de 3 pontos aqui, eu faço uma correntinha. Olha eu esquecendo a cabeça da pessoa. Ó, peguei aqui. Doida pra explicar como que é o negócio. E aí, eu simplesmente esqueci, ignorei a correntinha. 2. E aí, vamos pro próximo aqui, ó. Você pode ir cortando esse pedaço desse fio, tá, gente? Ele não precisa ficar desse grandão, não. Ó. Não seria melhor você ter feito os pontos altos, então, numa cordinha, num pedaço de fio? Seria, mas aí eu não teria noção do tamanho de 90 centímetros. Certinho, com correntinhas e um ponto baixo, e correntinhas e os pontos, entendeu? Eu não teria a distância certa. Então, que daria de um lado e daria do outro. Então, olha só, vou fazendo isso. Fiz uma correntinha e agora eu vou pegar mais um bloquinho de 3 pontos, ó. Vou vindo aqui e vou desfazendo aos poucos, para que eu consiga fazer isso com tranquilidade, ele não saia soltando. Ó, aí eu tirei, agora já fiz a correntinha, venho aqui, pego as 2 laçadinhas da base do ponto e faço vamos de novo. Se você não quiser fazer isso, fica à vontade, tá, gente? Eu prefiro. Ó, 2. Vai ser tão rapidinho, são 44 bloquinhos. Vou tirar aqui, ó, cortei. E agora esse aqui vai sair mais rápido. Ó. E 3. Peguei a base aqui. Uma correntinha e volto a fazer de 3 em 3. Tá vendo, ó? Ele não vai ficar tão seguro e vai ficar mais ou menos parecido com o outro ali. Entenderam? Então, eu vou fazer essa parte toda até chegar lá do outro lado. Quando eu chegar do outro lado, eu volto. Então, nós vamos seguir aqui, ó, e chegar até o final, ó. Viu? Terminei. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó como que ficou muito mais parecido com o outro lado.
E aí, ó, ainda aqui pelo lado avesso, que a gente colocou esse aqui, ó, a gente vai continuar e dobrar aqui também pelo lado avesso. E agora, deixa eu tirar esse fio daqui, que eu sei lá onde ele tá. Ó. E agora, eu vou colocar assim, gente, ó, dobradinho do mesmo lado, ó. Dobrei aqui, fiz aqui. E agora aqui pro outro lado. Dobrei do mesmo lado. Aqui, o fio ficou ali dali. Eu vou vir aqui. Vou pegar aqui, ó, na minha correntinha aqui. Vou trazer o meu fio pra cá. Ó. Trazer o meu fio pra cá e fechar com uma correntinha. Fiz mostrando, peraí. Vou fazer de novo no meio da tela. Venho aqui na correntinha, pego meu fio que tá ali, puxo aqui e fecho com uma correntinha. E aí, venho no segundo ponto e aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou lá, fecho. Pego aqui e fecho. E vou deixar também, gente, deixar ele bem frouxinho, tá? Esse ponto baixíssimo, pra ele não ficar repuxando no negócio, ó. Isso aqui é só pra gente poder emendar aqui a peça, ó. Vou lá e fecho. Vou lá e fecho. Vou fazer isso de novo. Nossa, aqui também ficou muito largo. Eu vou fazer isso de novo, deixar ali 6 bloquinhos e aí a gente volta pra fazer mais coisas, tá? Vai fazendo o seu aí que eu vou fazendo aqui. Olha só, gente, apareci aqui pra mostrar uma coisa pra vocês. Terminamos, né? Aqui, ó. Ficou essa cicatriz, então, a gente vai ficar desse lado aqui, que vai ser o lado certo, ó. Assim, tá? Vou depois mostrar pra vocês melhor. O que que eu quero mostrar pra vocês? Agora, a gente vai pegar essa peça, tanto faz o lado de cima ou de baixo, tanto faz. E vai colocar assim no nosso corpo, ó. Vou colocar aqui no meu corpo pra vocês verem. Coloquei aqui, coloquei aqui. Aqui já daria um casulo ótimo, ó. Se você quiser sem manguinha, sem nada, e ele deixar ele arredondadinho assim, ó. Deixa eu descer a câmera pra vocês verem. Ó. Igual um casaquinho, tá vendo? Tá. Ó, a emenda tá aqui. Ajeita a emenda em você, ó. Ficou aqui mais ou menos na cintura, não é? E o que que você vai ver aqui agora? Você vai medir mais ou menos aonde é que pega aqui, ó, em você, o casaco. Aqui, ó, na metade do seu corpo aqui, ó. Ó, desse jeitinho aqui. Vamos fazer uma média aqui, assim, ó. Mais ou menos aqui assim que pega em mim. Vamos colocar aqui assim, ó, um pouquinho mais pra frente. Aqui, ó. Tá vendo? Que vai pegar aqui em mim, ó. Assim. Aí eu pego e conto. Você pode marcar ou pode contar. Vamos contar aqui, ó, do lado de cá. Ó. Marquei minha mão aqui. Então, eu vou contar aqui, ó, depois da cicatriz que nós fizemos, um bloquinho. E vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu segurei no 7º bloquinho, vocês não estão me vendo aí, não. Mas é só pra gente ficar com isso na cabeça. 7º bloquinho, eu já vou mostrar pra vocês agora. Cicatriz aqui, não é? Ó, lado certo, então, vai ficar aqui. Aqui que onde nós fizemos o baixíssimo. Então, eu vou voltar aqui com a minha peça, ó. E vou colocar ela assim. Ó, a cicatriz tá aqui e a cicatriz tá aqui. Nós contamos aqui, ó. Aqui tá a nossa manguinha pro lado de cá e aqui seria a nossa gola. Nós contamos daqui pra baixo, aqui é a gola. Ó, vamos colocar ela ali bem bonitinha assim. Porque é assim que vai ficar o nosso negócio, ó, tá vendo? Nós vamos abrir ele, ó. Eu contei daqui, contei depois da nossa cicatrizinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, 7 blocos, né? Eu vou pegar aqui, ó, e vou marcar aqui o meu 7º bloco. Vou fazer a mesma coisa ali do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou chegar aqui e vou marcar também. Cadê? Tô procurando aqui algum marcador. Marquei aqui o meu 7º bloco. Então, depois de marcado isso aqui,
Agora, nós vamos pegar a linha outra vez. Peraí. Peguei minha linha aqui pelo lado certo, aqui, ó. Lado certo do nosso casaco. Vou pegar a minha linha, a gente marcou ali, vou fazer um nó corrediço. Nós marcamos ali no 7º, né? Vou dar uma laçada assim pra gente iniciar o nosso ponto. E vou vir aqui, ó, no espaço anterior àquele bloquinho de número 7. Ó, e vou fazer um ponto alto. Deu uma emboladinha aqui, não sei se vocês viram, vou fazer de novo. Fiz um nó corrediço, laçada na agulha, venho aqui dentro e vou fazer um ponto alto. E vou fazer ponto alto, um bloquinho de ponto alto, uma correntinha. Aqui eu já posso tirar. E aí, aqui do outro lado que tava marcado, eu vou marcar, então, até o espacinho, ó. O espacinho, aqui eu vou tirar esse aqui sai. Então, aqui era o 7º, marquei o espacinho, que é onde a gente vai parar. Eu vou dar a volta todinha. Ó, vou fazer uma correntinha. Em cada espaço de ponto alto, vai vir um bloquinho de 3 pontos. Correntinha, em cada espaço de ponto alto, um bloquinho de 3 pontos. E nós vamos fazer isso até lá do outro lado, aonde tá aquele marcador. Que a gente marcou lá o cantinho. Então, gente, vai ser isso aqui, ó. Em cada espaço, um bloquinho. Aí, quando encontrar ali o bloquinho, faz uma correntinha. Assim, a gente vai fazer por toda a volta. Toda a volta, toda a volta. Ó, inteirinha, inteirinha, até chegar aqui no marcador. Quando chegar aqui, eu mostro. Eu falo com vocês o que a gente tem que fazer. Voltei aqui rapidinho, porque vocês vão dar de cara com 2 bloquinhos aqui, né? Então, nesses 2 bloquinhos, eu fiz uma correntinha. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui, ó, nessa parte onde a gente colocou essa emenda, vou vir aqui, ó, e vou fazer 1, 2 e 3. Uma correntinha e volto lá pro outro lado. Assim, tá? Ó. Desse jeitinho. Vou dar a volta todinha. Agora, vocês já sabem como fazer na hora que vocês chegarem lá no outro, tá? Então, é só isso aqui. Vai fazendo aí. Chegamos aqui, ó. Tirei aqui meu marcador e vou fazer o meu último bloquinho. Pronto, fizemos aqui nosso último bloquinho. Demos a volta todinha, vou guardar meu marcador pra lá. Ó, passei aqui, ó, fiz aqui aquele meu quadradinho aqui, bloquinho, aliás. Agora, gente, o que eu vou fazer? Vou virar meu trabalho. Virar meu trabalho e vou fazer carreiras de idas e voltas, igual eu tava fazendo. Vou vir aqui no primeiro ponto, fazer um ponto alto, mais uma correntinha de espaço no trabalho e volto a fazer bloquinhos de 3 pontos, separados por uma correntinha. Vou fazer isso, gente, por algumas carreiras. Eu ainda não sei quantas carreiras irei fazer, mas eu volto aqui para falar com vocês, tá? Ó, vou fazer isso aqui indo e voltando, até eu achar que eu tenho uma frente legal ainda aqui de casulo. Vou fazer e já volto. Então, são idas e voltas, idas e voltas. Aguenta aí que eu já volto. Bom, vou chegando aqui, ó. Tô chegando, vou mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz. Eu tô contando por bloquinho, pulando aquela parte vazia. Aquilo também é uma carreira, gente. Porém, eu tô contando os bloquinhos que foi mais fácil pra gente poder saber. Mas você vai poder medir em você aí e ver qual é o tamanho melhor pra você. Eu fiz aqui, ó. Vamos contar, se a gente contar só em bloquinho, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ao todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 carreirinhas, tá? Que, deixa eu puxar aqui, ficou com mais ou menos, aqui, ó, 17 centímetros mais ou menos. Mas lembrando que isso aqui chega no lugar e ainda vai ceder. Ó, puxei, já veio pra 20. Tá vendo? Então, perdão, gente, nós vamos continuar aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte.
Aqui a gente tá do lado avesso. O meu aqui tá do lado avesso. Então, eu vou virar o meu trabalho, assim mesmo, e fazer, gente, uma carreira de finalização. Olha só, aqui nesse canto aqui, ó, ele fica assim, ó, meio arredondadinho. Então, eu quero dar essa finalização aqui. E outra coisa, se você achar que uma carreira só... Ah, não, eu queria mais carreira, você pode fazer mais para ficar um pouquinho mais alto. Às vezes você não precisa nem girar, contornar como eu vou contornar aqui. Você pode só fazer embaixo carreiras de idas e voltas, se você achar que ficou muito curto, você quiser mais longo. Eu vou aqui, ó, seguir fazendo. Vou vir aqui dentro, vou fazer um ponto alto e 2 pontos altos. E vou dar essa volta todinha, toda. Vou vir aqui. Ah, e vocês podem ver que eu parei aonde a gente ficou com a argola. Pra quê? Pra na hora que eu for fechar aqui, eu conseguir usar essa parte. Então, você para sempre na carreira que tiver a argola e não um bloquinho, tá? Então, eu vou vir aqui agora e vou fazer a minha volta todinha, toda. Como eu já estava fazendo a volta, mas eu vou pegar na parte de baixo também. Então, eu vou dar essa minha volta toda aqui e vou voltar para mostrar para vocês quando eu estiver na parte de baixo. Quando eu chegar, no caso, lá naquele cantinho de lá. No outro canto, na outra extremidade. Tá? Vou fazendo aqui e já volto quando eu chegar neste canto lá do outro lado, tá? Aguenta aí. Ó, chegamos aqui, então, ó, aonde tinha aquela argolinha daquele canto, né? Eu já cheguei aqui, ó. Ó, vim circulando tudo, ó, tá vendo? E aqui é a parte de baixo, o outro lado que nós fizemos. E aqui é onde a gente ligou, né? Onde a gente começou a fazer o nosso trabalho aqui. Vou vir aqui, ó, nesse cantinho, para dar um cantinho mais bonito, eu vou fazer 2 correntinhas. E aí, eu venho aqui, nesse canto aqui, e faço de novo um bloquinho com 3 pontos altos, ó. E ele vai ficar assim, ó. Vai fazer um cantinho, tá vendo? E agora é seguir fazendo correntinha. E aí, nos buraquinhos, aqui, né, entre um bloquinho e outro, a mesma coisa que a gente já tava fazendo. Vou fazer isso por toda a volta também. Ó, eu tô puxando o fio ali, que o fio tá engrunhando. Eu vou fazer aqui nessas carreiras, ó, em cada espacinho eu faço um bloquinho. Vamos lá. Eu vou acelerar até aqui, ó, onde a gente tava aqui. Peraí, onde a gente começou aqui, ó. Ó, aqui vai dar do mesmo jeito, ó. Chegamos aqui, ó, lembra que a gente começou este aqui? E aqui a gente pegou naquela argolinha? Então, vou fazer uma correntinha, vou pular o meu bloquinho e vou fazer do mesmo jeito o meu bloquinho de pontos altos, ó. E vou seguir dando a volta todinha. Todinha assim, fazendo isso aqui, ó. E aí, eu dei uma organizada aqui nesse final. Bom, aquilo que eu falei, quer continuar aumentando? Pode ir fazendo mais, tá? Vocês podem ir voltando. Eu vou fazer aqui e já volto para falar o que foi que deu, se eu gostei, se eu quero aumentar, se eu não quero. Peraí. Ó, então chegamos aqui, ó, vim fazendo e chegamos aqui onde a gente iniciou. Vou fazer o quê? 2 correntinhas e prender o meu fio. Foi aquilo que eu falei, ó, vocês querem continuar indo e voltando aqui para ter um casaco mais comprido, ok. Se não quiser, tiver bom tamanho, a gente pode parar por aqui. Deixa eu só testar aqui, eu vou trazer para vocês verem. Peraí, vou colocar no meu corpo pra gente poder ver o que a gente pode fazer. Cheio de luz ligada aqui que eu tô gravando para vocês, olha só. Aonde nós fizemos, ó, vou mostrar aqui. Aonde nós viemos fazendo o nosso, isso aqui é a parte de baixo, ó. Só tem uma carreirinha aqui de finalização. Então, você vai virar e aonde a gente fez toda aquela carreira aqui, ó, é aonde você vai colocar no pescoço, né? A manga tá aqui e essa parte aqui é a parte da frente que nós fizemos. Ó, vou colocar. Tomara que eu não puxe todo o fio dele aqui por baixo, né? Peraí. Desfaz não, querido. Ó.
Peraí que eu vou descer pra vocês verem. Ó, eita. O fio repuxando. Dei a volta todinha no fio em mim. Tá bom. Ó. Olha que lindo que fica, ó. Aqui atrás, olha que bonito. Tá vendo? Isso aqui é o nosso, praticamente o nosso casaco pronto. Agora a gente vai vir pra manga e, ó, é aquilo que eu falei. Vocês querem continuar? Vocês podem continuar descendo. Pra mim já tá de boa esse tamanho aqui, tá? Vou parar por aqui mesmo. Antes de cortar meu fio aqui, eu decidi fazer em volta uma carreirinha de pontos baixos. Cheguei aqui, fechei, finalizei. Vou fazer uma correntinha em cima da correntinha que a gente fechou ali com baixíssimo. Vou fazer um ponto baixo e vou circular o meu trabalho todo em ponto baixo. Aonde eu tenho correntinha, ponto baixo. E aonde tem ponto alto, ponto baixo. Isso aqui é para dar uma finalização aqui, um acabamento na nossa peça. Eu não consigo deixar, eu ia deixar, mas eu resolvi não deixar, ok? Então, eu vou vir dar toda a volta aqui, fechar, depois arrematar o meu fio, e aí nós vamos pra manga, ok? Vou fazer aqui, ó, toda a voltinha, por tudo, tá, gente? Toda a volta eu vou finalizar aqui com esse ponto baixo. Dá uma arrematada aqui e já volto pra gente pegar na manga. Cheguei aqui, gente, ó, nesse cantinho, onde a gente tem duas correntinhas aqui. O que que eu vou fazer? Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e vou fazer um ponto baixo, para que a gente continue com esse cantinho aqui. E vou seguir fazendo pontos baixos até chegar lá na outra extremidade, ó. Aí vai ficar assim, ok? Então, vou dar a volta, aguenta aí. Ó, cheguei aqui, a gente tem aquelas duas correntinhas, né? Então, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. E aqui em cima daquele primeiro ponto, eu fecho com baixíssimo. Pronto! Acabamos aqui essa nossa carreirinha. E agora, a gente vai pra nossa manguinha. Lembrando, gente, nossa cicatriz tá aqui, lado certo aqui, tá? Ó, ó, nosso lado certo aqui. Então, a gente vai virar aqui a nossa peça. Eita, que eu joguei até a minha agulha longe. Olha só, como isso aqui tá muito aqui em mim, eu quero descer mais um pouco. Então, eu vou fazer algumas carreiras aqui, ó. Vou pegar aqui essa aberturinha que eu fiz, né, pra manguinha. Vou vir aqui com o meu fio, fazer o nó corrediço. E aqui, ó, lembra aqui? Vamos fazer aqui nesse cantinho aqui, nessa emenda. Deixa eu ver se vai dar muito longe. Não, acho que não precisa, olha só. A gente tem aqui um cantinho e a gente tem aqui um cantinho. Não vai ter necessidade, ó, um cantinho não, um buraquinho. Vou fazer nesse primeiro buraco aqui, eu vou fazer um bloquinho. Uma correntinha, eu já consigo pular pro próximo bloquinho, ó. Tá vendo? Sem necessidade de fazer daquele jeito que nós fizemos na emenda daquela outra vez. Opa, ó. E aqui eu vou fazer, para cada espacinho de ponto alto aqui que der, um bloquinho. Vou dar essa volta todinha, ó, assim. Aonde tiver espacinho aqui, eu vou colocar um bloquinho. E continuar. Vou dar a minha volta todinha aqui e já volto para falar com vocês o que mais que nós vamos fazer, ó. Vou dar essa volta. Fiz a volta todinha, cheguei aqui, ó, naquele início, aquele nosso primeiro bloquinho. Vou dar uma laçada na agulha, vou vir aqui, ó, onde a gente iniciou e vou puxar e fechar assim, ó. Nossa, aqui eu puxei, ele repuxou muito, peraí. Vou fazer um meio ponto alto, tá, gente? Eu vou puxar essa laçada melhor, para que ele não fique arreganhado ali, ó, de um jeito que ele não arreganhe. Ó, eu vou fazer um meio ponto alto, assim, ó. Tá, aqui é mais ou menos a distância que nós fizemos de uma correntinha ali. Vou vir aqui pra dentro, subir um ponto baixo com duas correntinhas, e aqui dentro eu vou fazer mais 2 pontos altos, desse jeitinho aqui. Sigo fazendo uma correntinha aqui, depois eu arremato meu fio, e vou fazendo... Eu falei, depois arremato meu fio, você sossega aí.
E aí, eu vou fazer aqui mais algumas carreiras. Eu vou fazer aqui mais algumas carreirinhas, vou dar uma olhadinha quanto que vai ficar bom pra mim, mas você pode ir medindo aí no seu braço, tá? Pra ir vendo quanto que você quer de altura. Mas eu vou seguir aqui, daqui a pouco eu volto e falo, olha, o meu deu tantas carreiras. Mas você pode ficar à vontade aí pra fazer quantas carreiras você quiser. Às vezes você nem quer de manga comprida, né? Então, às vezes faz só uma carreirinha de acabamento, tá bom. Eu vou continuar aqui e já volto. Gente, fiz aqui, ó, 15 carreiras, tá? Deu 15 carreirinhas. Eu vou colocar aqui mais ou menos o tamanho pra vocês, da primeira carreira até aqui, ó, em torno de 17 centímetros. Se eu puxar, vai dar muito mais do que isso. Eu fui medindo na minha manga, né, e fui vendo, aqui, ó, já virou 18, tá vendo? Acontece isso. Se você chegou no seu punho e... Ai, tá muito largo, Ju, eu quero um pouquinho mais justo. Você pode vir aqui, ó, e fazer 3 pontos altos, não separar por correntinhas e seguir fazendo aqui 3 pontos altos sem correntinhas, ó. Pra chegar um pouquinho perto do tamanho do seu punho. Você pode terminar de forma sem correntinha nenhuma. É um jeito da gente ir fazendo uma diminuição. Ó. Assim. Ó, chegamos aqui, sem correntinha nenhuma, você fecha. Pronto, tá vendo como ele já deu uma reduzida? Eu vou enfiar meu braço aqui, ó. E ele já começa a dar uma reduzida, porque não tem correntinhas ali de separação. Agora, a gente vai vir fazer o nosso punho. E aqui agora, gente, eu vou fazer uma correntinha e pontos baixos sobre cada ponto. Desse jeitinho aqui, ó, pontos baixos sobre cada ponto. Lembrando que nós não temos correntinha de espaço, então, a gente só vai fazer ponto baixo sobre cada ponto. Vou dar a volta todinha e já volto. Chegamos aqui, e agora é o seguinte, vou fechar aqui com baixíssimo, e agora a gente vai começar a fazer o nosso punho. Esse nosso punho, ele é mais larguinho, né? Então, eu vou subir aqui, ó, 21 correntinhas. 1, 2, 3... 21 correntinhas. Vou vir aqui na minha segunda correntinha, fazer pontos baixos. Ao todo, então, eu vou ter 20 pontos baixos, 20 correntinhas. Vou ter 20 pontos baixos. Vou descer aqui, fazendo meus pontos baixos. Nesse início aqui, ele é mais chatinho de fazer. Fica mais... Ainda mais que eu tô usando uma agulha mais larguinha. Mas não se preocupa que vai ficar lindo. Já fiz do outro lado. Já tô trazendo aqui esse lado pra vocês. Pra terminar. Então, ó, vamos voltar aqui 20 pontos baixos. Para os iniciantes, contem, para que você não se perca em esse processo que nós vamos fazer aqui agora, ele não fique subindo ou descendo, ou você tenha uma diferença de pontos aí. Então, para você, é melhor que você conte. Terminei aqui meus 20 pontos baixos, e agora eu vou fazer o seguinte... Esse aqui foi onde a gente começou, eu venho nesse próximo ponto baixo e prendo com baixíssimo. Prendi a minha carreira, eu vou caminhar mais um com ponto baixíssimo, viro o meu trabalho, e aí aqui, ó, vocês vão ver, esses dois são os baixíssimos que nós fizemos. Esse aqui é o nosso ponto baixo, então, aqueles dois ali vocês não vão contar, vai vir aqui na laçadinha de trás daquele ponto nosso ali, ó, e voltando fazendo pontos baixos. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 17, 18. Gente, é bom contar, ó. 19. E é de número 20, tá aqui, ó. Tá bem aqui onde a gente virou. Número 20. Fiz aqui. Vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou voltar. Essa correntinha que a gente fez pra virar, vem aqui, um ponto baixo sobre cada ponto baixo, pegando a alcinha de trás. Isso aqui pra gente fazer um punho bem bonito, ó. E a gente volta contando 20 pontos baixos também. Vou fazer até ali embaixo aqui e volto. Cheguei aqui, ó, 19 e o 20 tá aqui, ó, tá vendo que ele tá aqui? 20. Pronto.
Agora eu vou... Peraí, deixa eu ajeitar isso aqui. Pronto. Vou prender o meu... Aqui a gente já tinha usado, né? Vou prender aqui, ó, a minha carreira com ponto baixíssimo e vou caminhar para começar a próxima. Viro o meu trabalho. Esses dois baixíssimos a gente não usa, a gente vem aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, ó, pegando a laçadinha de trás. Pego aqui, puxo e faço os meus 20 pontos baixos. Essa sequência é assim agora. Eu vou voltar até conseguir fechar e completar todo o meu punho. Ele vai ficar assim, gente, ó, peraí. Ele vai ficar assim. Eu vou ali dar a volta todinha e já volto pra mostrar pra vocês, tá? Gente, ó, vim fazendo aqui, né? Chegando aqui, falta esse que eu já tinha feito e aqui que eu comecei. Mas mesmo assim, eu vou descer aqui, ó. Vou fazer a minha correntinha e vou descer em pontos baixos, ó. Desse jeitinho aqui, eita. Vou pegar aqui, eu vou descer. Vou chegar aqui e já volto, peraí. Ó, vamos fazer esse último aqui. Aí, eu vou pegar aqui, ó, nesse aqui que tá larguinho, eu vou prender. E vou vir aqui mesmo, onde a gente começou aqui, ó, e vou caminhar aqui. Viro o meu trabalho, vou pegar o primeiro ponto aqui, que é a primeira correntinha aqui desse ponto baixo, tá vendo? E vou pegar na primeira laçadinha aqui do primeiro ponto, naquela mesma laçadinha. Fechei com baixíssimo. Pego aqui na correntinha e vou no de lá. Fechei com baixíssimo. E assim, eu vou prender, fechar aqui, ó, o meu punho. Você pode fazer a mesma coisa pelo lado avesso, mas ele aqui, ó, por esse lado também, fica bonito, não fica feio, não. Já vou mostrar pra vocês. Ó, pego aqui do lado, pego a laçadinha de trás. Pego aqui, ó, a correntinha e o próximo da laçadinha de trás. E assim eu vou fazendo, ó. Pego lá. Ó, e pego lá. Vou fazer isso até ali, quando chegar aqui em cima eu volto. Chegamos aqui no último, ó, a correntinha daqui com a correntinha de lá, fechei. Pronto, vou arrematar o meu fio. Aqui tá aqui a minha agulhinha. Vou cortar o meu fio, esconder esse fiozinho aqui e deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, assim ficou, essa cicatrizinha aqui, mas não tem diferença nenhuma. Não dá diferença, ninguém percebe, mas você pode fazer isso do lado avesso se você quiser. Ó, se você colocar a sua manga aqui, ó, você vai ver que ela já vai ajustar naturalmente. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu prefiro colocar pode ser lastex. Eu aqui vou usar o fio que eu tenho, mas você pode usar aí lastex para poder fazer o que eu vou fazer agora. Vou só arrematar esse fio e já volto, peraí. Pronto, ó, tá aqui o lado correto, eu vou virar do lado avesso a nossa manga. Tem que arrematar esse fiozinho aqui também. Ó, virei do lado avesso o meu punho. E aqui do lado avesso eu vou fazer uma técnica que a gente normalmente faz com lastex. Só que como eu tô sem lastex, eu vou usar um elástico que eu tenho aqui. Até usei, deixa eu pegar aqui, caiu no chão. Eu até usei ele é um elástico bem molinho, ele é pra fazer máscara. Como eu tô só com ele aqui, vai ser com ele mesmo que eu vou fazer. Peraí, deixa eu puxar um elástico aqui. Isso, obrigada, elástico. Caiu tudo. Eita, lasqueira. Bom, o que nós vamos fazer? Aqui nesse fundinho aqui, eu vou escolher aqui um lugar do pulso, aonde tem que dê pra eu pegar alcinhas, ó. Aqui dá pra eu pegar, deixa eu ver se vai estar no próximo lá, não. Então, deixa eu encontrar um lugar que eu consiga pegar alcinhas, ó. Vou pegar essas alcinhas aqui, ó. Tá vendo? Tem algumas alcinhas ali que dá pra eu pegar, ó. Vou pegar aqui e deixar um pedacinho do fio. Vou segurar aqui, ó. E puxar. Pronto. Não preciso deixar um tamanho tão grande. Pronto, puxei. Vou vir aqui, ó, lá no próximo, na próxima correntinha aqui, essa alcinha, e vou vir aqui, ó, e vou fazer assim, ó.
tipo, baixíssimo. No meu caso, o fio, ele é bem larguinho, tá vendo? Então, eu vou pular algumas carreiras. Se você estiver fazendo isso com lastex, você pode não precisar pular tantas carreiras. Ó, aqui tá uma alcinha melhor de eu pegar. Ó. E puxei. Puxei um pouquinho o fio, meu elástico, ó. E vou fazer isso aqui. Aqui. Puxei mais um pouquinho. Vou caminhar aqui, vou colocar... Aqui, aqui tá mais fácil de colocar. Pronto. Puxei mais um pouquinho. E venho aqui, pegando. Vou fazer isso, gente, por toda a voltinha. Ó, vou pegar aqui de novo. Ó, desse jeito. Pra que eu tô fazendo isso? Pra evitar que essa peça, o ponto chegue no lugar e ela fique larguinha, ceda demais, e aí fique feio, né? Bamba na manga. Essa manga aqui, a tendência é que ela fique o quê? Boa no nosso pulso, certinha no pulso, né? Como eu tô usando um fio muito larguinho, eu vou fazer isso só aqui nessa base aqui e na ponta. Não vou fazer na parte do meio, mas se você quiser, você estiver usando lastex e quiser fazer, pode ficar à vontade. Eu vou continuar aqui, ó, mostrando pra vocês. Ó. Pra mostrar aqui como que faz, ó. Pronto. E eu já tô chegando aqui do outro lado, ó. Vou pegar aqui. Pronto. E vou aqui pegar de novo no mesmo lugar. E vou puxar. Puxei. Cortei o fio. Cortei o fio, no meu caso aqui, ó, eu vou dar um nó mesmo. Ó, esse nozinho dele, é que ele estica tanto. No lastex, acredito que se você der nó também vai dar certo, ó. Ele estica muito, então não tem problema de eu dar o nó, ó. E assim ele vai ficar aqui, ó. Tá vendo como ele vai me ajudar? Na parte do punho aqui, ó, nessa parte de cima, na parte do punho. O punho é os dois, né? O punho é ele todo. Eu não coloquei muito em cima, porque meu elástico é grosso. Então, eu vim aqui, ó, na primeira, segunda, na terceira carreira e fiz a mesma coisa. Puxei aqui e fui fazendo. Aqui, então, ó, aí eu fui pulando mais carreiras. Mas se você, repetindo, se você estiver usando um lastex, você pode fazer na cada carreirinha do ponto ali que tiver em relevo, você pode colocar. É aquilo, o meu elástico, ele é grosso, então eu pulo a mais, ó, e vou fazendo assim, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali do outro lado. Vou mostrar pra vocês até o outro pulo, ó. Ele tá aqui, ó, o que eu fiz? Fiz desse lado e fiz aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui nele todo e já volto, peraí. Bom, gente, agora eu vou desvirar a minha peça, nossa senhora. Ó, vou desvirar a minha peça, essa aqui eu tenho que arrematar depois. Ó como que fica justinho. Desvirei, não vai aparecer o elástico que tá aqui dentro. Ai, a minha unha tá puxando o fio. Ó. E aqui também já desvirei. Vou mostrar uma coisa pra vocês que eu vou fazer, que eu sempre deixo aí de dica pra vocês. Aqui está, deixa eu ver, é aqui, a minha parte de baixo da minha peça é essa aqui, ó, lembra? Daqui, 7 aqui, essa aqui é a minha parte de baixo e a frente da minha peça. E o que eu vou fazer? Claro que eu vou colocar uma etiqueta AP Mundo Laser nela. Vou colocar essa dobrável aqui que vocês já conhecem, que é a 2x6, e vou colocar aqui para dar todo um charme. Vou deixar aqui escrito AP Mundo Laser, telefone, vai lá com o Eduardo, ou vocês podem entrar no site. Tem loja da Shopee também, eu vou deixar aí o link das lojas, tá? Bem como o link de onde compro o fio que eu usei, tudo. Eu costumo deixar tudo aí. Gente, no mais, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aí um vídeo mostrando para vocês como eu coloquei a blusa, como que tá tudo legal. Vou deixar aí no final para vocês verem, tá bom? Mas um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima Invenção de Moda.